Bem, esse vai ser o primeiro vídeo de Física 2 aqui do canal. O vídeo anterior que eu postei, ele é explicando o que é essa playlist de Física 2, explicando o que eu estou fazendo aqui, qual o objetivo desse canal e etc. Então eu recomendo que vocês assistam antes desse, explicando como funciona a videoaula e etc. Mas, começando aqui então a primeira matéria, a gente vai falar de oscilações e movimento harmônico simples, ou MHS, né? Tem um guiazinho aí para vocês, se vocês quiserem se localizar. O slide está disponível na descrição também. Mas vamos começar então vendo os sistemas massa-mola. Bem, o que é um sistema massa-mola? É um sistema que, como o próprio nome diz, a gente vai ter uma massa, M, ligada a uma mola, que vai estar em um ponto de apoio, por exemplo, uma parede. E essa massa ela vai oscilar de acordo com as contrações, né? Igual está acontecendo aqui nesse GIF. De acordo com as contrações e distensões dessa mola, ela vai oscilar. Então, ela tem um x0, ou seja, ela tem um ponto inicial, né? Que ela está parada, que a mola está em equilíbrio. Tem um x máximo, que é onde ela vai até o máximo, e depois o mínimo, que é onde ela volta até a posição mínima. Então aqui sempre vai ser um valor positivo e aqui um valor negativo. Lembrando que é um sistema sem atrito, que a gente sempre analisa em física, e a massa e as dimensões, né, desse bloco eles são desprezíveis, então é como se fosse um ponto material. Aqui seria a posição de equilíbrio, né? Então se eu esticar essa mola, ela vai chegar até aqui no máximo, e a mola ela vai querer se contrair para voltar à posição original. Então a gente vai ver uma força surgir nesse sentido aqui. De maneira contrária, né? Se a gente contrair essa mola, empurrar ela bastante, o máximo da posição que essa massa vai chegar é o menos xm, e por causa da contração a mola vai querer voltar a massa para a posição original. Então ela vai fazer uma força de sentido contrário. É importante ressaltar então que a força e a aceleração estão sempre variando, mas a massa se mantém constante, né? Ela não muda. E o que a gente pode analisar aqui já? Que em menos xm e mais xm, ou seja, nos extremos do movimento, a velocidade é sempre zero, porque é uma troca de sentido, lembra? Então, se eu estou aqui no meio, né? Eu estou acelerando essa massa, estou ganhando velocidade, ela chega aqui. Para ela poder trocar de sentido, ela tem que parar. Então, ela vem, para e volta. Da mesma forma que ela vem, para e volta. Então, sempre nesses extremos aqui, a velocidade vai ser zero. Como eu disse antes, a mola, sendo esticada ou comprimida, ela vai exercer uma força F tentando voltar ao equilíbrio, que seria a posição em x0. A F, então, é sempre contrária ao movimento, e quanto maior for o x, né, maior vai ser a força. Quanto mais eu esticar ou mais eu comprimir, maior vai ser a força que vai estar tentando realizar esse equilíbrio. A gente pode analisar isso usando a lei de Hooke, é uma fórmula, e é basicamente que a força é menos K vezes o x, que é a posição. E o K é a constante elástica, a gente já viu isso em outras matérias, em Física 1, por exemplo. Então ela é em Newton por metro. Então a gente pode ver aqui que a força, quanto maior for a posição, maior vai ser a força, né? Dá pra gente analisar isso que eu falei matematicamente. Para que a gente consiga entender completamente essa matéria, a gente precisa então revisar alguns conceitos de ondulatória também, porque como ele é um movimento periódico, mais para frente a gente vai ver que ele segue uma onda. Então, iniciando aqui, a gente vai rever, né, a definição de frequência, período, oscilação e etc. Então, uma oscilação é um ciclo completo, ou seja, o movimento ele fez todas as posições possíveis que ele poderia ter. Por exemplo, se eu começar aqui no meio, né, na posição de equilíbrio, o que seria uma oscilação? Seria eu percorrer, né, seguindo aqui o caminho das setas, percorrer toda essa metade aqui, por exemplo, só que ainda faltaria a outra metade, então eu teria que voltar até lá e voltar à posição inicial. Então você sempre volta na posição inicial e faz um ciclo completo. Nesse outro caso aqui, que a massa ela está aqui no menos xm. Então a gente quer percorrer todas as posições possíveis, certo? Então eu vou mandar ela lá para frente e aí já foi. Só que eu quero voltar para a posição inicial, então ela volta. Então essas setas aqui indicam o movimento de um ciclo completo. Agora, comparando o que eu falei do movimento da mola com a ondulatória, a gente pode analisar, por exemplo, aqui, né, uma linha do tempo. Então, se um objeto está aqui, ele começa a andar para frente, depois ele volta e anda para frente, e depois volta, etc. Vocês podem perceber que vai começar a surgir a forma de uma onda aqui. Tem a crista e o vale, essas coisas. Então, ó, essa forma aqui ela é bem parecida com a onda. A gente vai ver isso mais profundamente para frente, mas é só para vocês entenderem por que as duas matérias estão relacionadas, né? Então, revisando também o que a maioria do pessoal já deve conhecer de frequência e de período, o número de ciclos feitos por segundo, e ela é medida em Hertz, né? Ou seja, oscilações por segundo, é uma unidade específica da frequência.
E o período é o tempo que demora para uma oscilação. Então, quantos segundos vai demorar para ter um ciclo completo? A gente pode calcular o período sendo o inverso da frequência. Então, o período é 1 sobre a frequência e ele é medido em segundos. Então, agora juntando essas duas coisas que a gente viu de ondulatória e do movimento da massa-mola, a gente vai ver o movimento harmônico. A primeira coisa necessária para entender o movimento harmônico é a gente entender que esse movimento que a gente está fazendo, né, que é um movimento horizontal, ele pode se relacionar com um movimento circular uniforme, ou seja, não tem nenhuma variação de velocidade, né, essas coisas, sem aceleração. Então, o movimento harmônico é o quê? Ele é um movimento que se repete em intervalos regulares, como eu já tinha falado lá atrás. E nesse caso aqui a gente consegue relacionar, né, o movimento circular com o horizontal que a gente tem. Então aqui, ó, esse objetinho amarelo, ele é a massa que a gente tem. Ela está indo e voltando, certo? Posição inicial, x0, posição de equilíbrio, né? Aqui é o máximo, aqui é o mínimo, né? O máximo negativo. Então, se a gente pegar essa mola indo e voltando, essa massa indo e voltando, perdão, e comparar com o movimento circular, perceba como dá para a gente fazer isso, né? Da mesma forma que nesse outro desenho. Todas as posições feitas aqui na horizontal, elas conseguem ser transcritas, digamos assim, para um movimento circular. E qual que é a importância disso? Se a gente pegar esse movimento horizontal que a gente está vendo e relacionar ele com o movimento circular, quando esse movimento ele se torna uma função do seno, né, senoidal, então a função do seno tem aqui o círculo trigonométrico, a função, certo? Eu não vou entrar em detalhes quanto a isso, mas a função do seno. Quando a gente perceber essa relação entre a função do seno e o movimento, a gente vai chamar de movimento harmônico simples. Então, por exemplo, imaginando que aqui, né, agora deixando na vertical aquele sistema da mola. Então, aqui eu tenho a minha massa no ponto inicial, aqui é o mais e aqui é o menos, então ela está indo e voltando. Se a gente pegar uma caneta e andando com ela no papel, ela vai fazer exatamente essa função do seno, ó. Então a gente consegue relacionar aquele movimento lá atrás do movimento circular e do horizontal também com uma função de seno. Por isso que a gente tem um movimento harmônico, só que simples. Agora que esses conceitos anteriores foram definidos, que eles eram coisas mais teóricas, né, relacionando os movimentos, etc., é possível falar de uma maneira mais matemática. Então agora a gente vai ver as funções que descrevem o espaço, a velocidade e a aceleração daquele sistema de massa-mola. A primeira fórmula ela é em relação à posição, então a posição x em um sistema ela vai ser x em função do tempo. Ela é a amplitude do deslocamento, ou seja, o deslocamento máximo do sistema em metros. Lembra que a gente tinha lá a retinha, né? Então o deslocamento máximo seria esse valor, ou esse valor aqui, como ele vai estar negativo, a gente vai pegar o módulo dele. Então o deslocamento máximo ou o deslocamento mínimo em módulo, para tirar o sinal. Isso multiplicado pelo cosseno de Wt mais essa constante. O t é o tempo, em segundos, normal. O que é o W? Ele é a frequência angular do movimento. Então ele já tem um valor pré-definido, ele é 2π sobre o período, ou duas vezes a frequência. Por que isso? Porque a frequência é o inverso do período, né? Então dependendo do que o exercício te der, você usa esse valor ou esse. Então ele é igual a isso daqui, e a medida dele é em radianos por segundo. Essa constante de fase aqui, ela é em radiano. Eu já vou explicar mais para frente o que significa a fase, né, etc. E por que essas duas coisas são assim? Porque se a gente parar para analisar as unidades, né, a gente tem um cosseno de alguma coisa. Então aqui tem que estar em radiano, eu tenho que estar fazendo cosseno de um ângulo, senão não existe. Então eu tenho uma coisa que está em radianos por segundo, sendo multiplicada pelo tempo, que é medido em segundos, e depois somando uma coisa que está em radiano. O que acontece? Esses segundos se cortam e eu fico com radiano mais radiano, que dá radiano. Então, por isso que a unidade aqui funciona, digamos assim. Eu estou explicando isso para vocês entenderem por que a unidade é dessa maneira, entender por que a frequência angular é assim, certo? Só para facilitar um pouquinho. Esse conjunto aqui do Wt mais a constante, ele é chamado de fase, e esse valor, né, o cosseno dessa fase, ele sempre vai variar de -1 a 1. É uma propriedade dos cossenos e dos senos, eles sempre variam nesse intervalo. Aquilo ali que a gente estava vendo era em função do espaço, agora a velocidade. Se a gente pegar a função do espaço que a gente já tem e derivar ela inteira, a gente vai ter a função da velocidade. São coisas que a gente aprendeu em Física 1 também. Então a função cosseno ela vai virar seno por causa da derivação. E a nova função que a gente obtém é a velocidade em função do tempo é igual a menos w, xm continua sendo a amplitude máxima, seno de Wt mais a constante.
O que muda agora? Antes a gente tinha aqui, né? O xm é a amplitude do deslocamento. Agora, a gente tem a amplitude da velocidade, só que o xm não está mais sozinho, a gente tem o menos w aqui. Então, esse menos w xm, ou se você quiser ignorar o sinal, já que é uma amplitude, ela sempre vai ser, né? Novamente, sempre vai ser negativo e positivo, ou positivo e negativo. Depois a gente vai analisar os sinais. Ignorando o sinal, a gente tem que o w vezes xm é a amplitude de velocidade. Então, velocidade é em metros por segundo. E então, como eu disse, ela vai variar de mais ou menos wxm. Fazendo a mesma coisa que a gente fez antes, então, para obter a aceleração, vamos derivar a velocidade. Então, pega a função, deriva, o seno ele vai virar cosseno de novo, e aí a gente tem a aceleração em função do tempo, é menos w quadrado, xm cosseno de wt mais a constante. Da mesma forma que a gente tinha as amplitudes lá, então se a gente pegar esse conjuntinho aqui, o que muda agora é que o w está ao quadrado, e a gente tem a amplitude da aceleração é em metros por segundo ao quadrado, e então a aceleração varia em mais ou menos w quadrado xm. Uma coisa que a gente pode observar aqui é que essa parte aqui da fórmula, ó, xm cosseno de wt mais constante, ela é exatamente a mesma coisa que a gente viu aqui, ó, xm cosseno de wt mais constante. Então isso daqui que eu circulei é a mesma coisa que a posição, né, x em função de t. Então a gente pode reescrever a aceleração de uma maneira mais simples, que é o w ao quadrado, que ficou aqui fora, vezes a função do deslocamento. Resumindo então as funções que foram vistas, a gente tem a função do deslocamento em metros, a função da velocidade em metros por segundo, a função da aceleração em metros por segundo ao quadrado. Só lembrando que essa parte aqui, né, que está destacada, ela é a mesma coisa que a função aqui, então a gente pode reescrever a aceleração desse jeito. E aqui tem os três gráficos para vocês verem como a função muda, né, dependendo do cosseno ou do seno, e o resumo delas é esse. Agora entrando num ponto muito importante e talvez um pouco difícil para algumas pessoas, é a interpretação da fase e da constante de fase que eu tinha mencionado, que eu ia explicar. Para saber quanto vale e o que é a constante de fase, a gente vai ter que analisar duas coisas: o deslocamento e a velocidade no começo do movimento, ou seja, quando t é zero. Ela é basicamente um indicador do quão fora de fase, ou seja, você pode entender fase como sincronia, para quem já estudou elétrica, a gente vê isso também. Então a fase meio que pode ser sincronia, a mesma palavra. Então entender o quão fora de sincronia a massa está em t igual a zero. Como que fica mais fácil de entender isso? Se a gente analisar no MCU. Então lembra que eu disse que essa junção, né, ela é útil do movimento horizontal e do circular justamente por causa disso, porque usando o circular a gente vai conseguir entender esse movimento horizontal. Como isso funciona? Primeiro exemplo aqui, o caso 1. Então a gente tem que analisar a velocidade e o deslocamento em t0, sempre em t0. Nesse caso aqui, a velocidade é zero, porque ela está no extremo, lembra que eu disse que nos extremos a velocidade é zero. E ela está localizada no xm, na amplitude máxima positiva. Então, se a nossa massa está naquela posição com velocidade zero, a nossa constante de fase vai ser zero, e ela vai estar em fase. Sempre que for zero, ela está em fase, tá? Isso é importante. Então, zero, fase. Por que zero? Bem, se a gente vier aqui, pegar esse movimento horizontal e transcrever ele aqui no circular, percebam que ela está localizada exatamente no ângulo zero desse círculo, né? Então, 0, 90 graus, 180, etc. Então, essa constante de fase está relacionada com o ângulo que está quando você transcreve de um movimento para o outro. Vai ficar um pouco mais claro no exemplo 2. Então, agora eu tenho a minha massa não mais na posição máxima, mas ela está aqui, né? Ela está numa posição intermediária, ainda que positiva. Então, no T0, que é o que a gente está vendo aqui, meu x é diferente do máximo, a minha velocidade é diferente de zero, porque agora ela está se movimentando para cá, então não está nos extremos, certo? A velocidade vai ter um valor. Então, a minha constante de fase também vai ser diferente de zero. Nesse caso, qual que é? O valor é aproximadamente 60 graus, ou em radianos, que é o que a gente usa, π sobre 3. Então, é literalmente você pegar o movimento horizontal, transcrever ele para um círculo,
E então aqui seriam 0 graus, aqui seriam 90 graus e aqui mais ou menos seriam 60 graus. Então, aí transcreve para radiano, obviamente, mas você analisa a posição dele no círculo, e aí você tem a constante. Como nesse caso a constante não é zero, no caso passado a gente chamava que ela estava em fase, certo? Agora ela está defasada, ou seja, existe uma diferença em relação ao ângulo zero. Você pode pensar que seria tipo, se ela estiver aqui é o ideal, então ela está em fase, ela está sincronizada. Se ela estiver em qualquer outro lugar que não seja aqui, ela vai estar defasada e a constante ela vai ter um valor, certo? Esse exemplo 3 é um pouquinho mais complicado, mas eu vou dar exemplos depois em exercícios para facilitar o entendimento. Mas dessa vez o que a gente tem? Tem de novo o bloco, né, a massa não estando no extremo, então o x é diferente do xm, a velocidade também vai ser diferente. E ela está numa posição bem parecida com a anterior, certo? Só que dessa vez a velocidade mudou de sentido, ela mudou de sinal. Então, se a gente for analisar, ela vai estar aqui na realidade, se a gente for ver o movimento circular. Se vocês quiserem, voltem lá no GIF que eu mostrei, né, relacionando os dois, vocês vão entender que dependendo se for a ida ou se for a volta do movimento, ela vai estar nesse lado aqui positivo ou negativo do círculo, digamos assim, né, a parte de cima ou a parte de baixo. Então tem essa diferença entre ida e volta, e aí o movimento ele fica um pouquinho diferente quando você faz a análise da constante. Mas é a mesma coisa, então não está no extremo, velocidade diferente de zero, beleza. Nesse caso é aproximadamente 300 graus. Então, 90, 180, 270, aqui está mais ou menos uns 300. Então, se a gente converter para radiano, fica 10π/6 e esse vai ser o valor da constante. Como eu disse, sempre que ela não tiver aqui, né, exatamente naquele local lá, que a velocidade é zero, ela não vai estar em fase, então ela está desincronizada. E em relação à constante de fase é isso. Agora, tirando a parte do valor da constante de fase, o que ela é, né? O que é essa sincronia que a gente fala? A gente tem aqui 3 exemplos de ondas, então aqui amplitudes diferentes e períodos iguais. Lembrando que a amplitude é a altura da onda, né? Então aqui é uma amplitude, aqui é outra maior. E então a gente tem amplitudes diferentes e períodos iguais. Elas têm o mesmo tempo, né, do ciclo, mas amplitudes diferentes. Beleza. Se a gente tiver agora amplitudes iguais e períodos diferentes, a gente percebe que a altura é a mesma. Então aqui está igual. Se a gente traçar uma linha, vai dar para perceber que está igual à altura, mas o período é diferente. Então no tempo que a gente tem uma onda aqui, a gente tem 2 ondas completas aqui. E agora o que acontece com amplitudes e períodos iguais, porém com fases, que é o que a gente quer saber, diferentes? A fase, lembra que a gente analisava, né, o t igual a zero. Então, a fase está relativa à condição inicial. Vocês podem perceber que as duas ondas são exatamente iguais. Elas têm o mesmo tempo de ciclo, elas têm a mesma altura, mas uma está começando aqui e a outra está começando aqui. Então, a constante de fase ela é responsável por isso, por variar a condição inicial que está a nossa onda. Para poder completar os exercícios, então, para ter algumas informações que a gente vai precisar, como o período, frequência, o W, né, que é a frequência angular, a gente vai precisar de algumas fórmulas que elas vão ser apresentadas agora, que são as leis do movimento harmônico simples. As duas leis são essas daqui, se você quiser não entender como chega nelas e quiser só a fórmula, elas estão aqui, então você não precisa necessariamente entender. Mas de maneira resumida, como se chegou nelas? A gente pega a segunda lei de Newton, que é força igual a massa vezes aceleração, é um clássico da física, beleza? E com a fórmula da aceleração que a gente já tinha, a gente sabe que a amplitude de aceleração é essa daqui, certo? É o w menos w ao quadrado vezes x. Então vamos pegar essa aceleração e substituir aqui na aceleração da segunda lei. Fica esse treco aqui. Usando a lei do Hooke que eu tinha apresentado lá no começo, que é o menos kx, se a gente substituir, né, o x aqui na fórmula e fazer algumas simplificações, a gente chega então em uma maneira de calcular a frequência angular, o W, que é a raiz do k, a constante da mola, pela massa do objeto. Como o W já tinha um valor pré-definido, que eu tinha falado que era 2π sobre o período, ou como a frequência ao inverso do período, 2πf, então como ele já tem esse valor e a gente encontrou uma fórmula para ele aqui,
a gente pode meio que juntar essas duas fórmulas também e descobrir uma outra maneira de fazer o período. Então, o período ele vai ser 2 vezes π vezes a raiz da massa sobre a constante da mole. Então, essas são duas fórmulas importantes que a gente vai usar para descobrir algumas informações no exercício que não tem outra maneira de conseguir. Para terminar, a gente vai analisar as energias no movimento harmônico simples, então energia cinética, potencial, a mecânica, elas vão ser tratadas de uma forma um pouco diferente aqui. E a primeira que a gente vai começar é a potencial. Então, a energia potencial ela vai ser associada à mola, né? A gente pode pensar numa energia potencial elástica, que tem a constante da mola e etc. Então, ela é associada à mola e ela varia com o tempo, porque a gente tem um movimento periódico, então, conforme ela vai e volta, a mola está comprimida aqui nessa região, essa energia ela vai variar. Então, a fórmula antiga que a gente conhecia era a constante da mola K vezes x ao quadrado sobre 2. Beleza. Isso aqui no movimento harmônico vai se tornar essa coisa um pouco mais feia aqui, que é basicamente a gente pegou o x, né, e substituiu o x que a gente tinha antes com o x de agora, daquelas equações que eu mostrei. Então, ele fica isso daqui. Da mesma forma, a energia cinética ela vai ser associada à partícula, né? Ao bloco que está se movimentando, ela também vai variar, porque tem momentos que o bloco vai estar parado aqui no final, nos extremos, e momentos que ele vai estar com a velocidade máxima. Então, a energia cinética, como a gente conhecia, era mv² sobre 2. Pegando a fórmula da velocidade que eu apresentei ao quadrado, ela muda para isso daqui. Então, são duas fórmulas para calcular a energia potencial e cinética. E quanto à mecânica? A mecânica ela é a soma das duas, isso não vai mudar. Ela não vai variar, porque a gente está num ambiente sem atrito, então ela é constante. Então, soma de U mais K. Com algumas simplificações, ela pode ser escrita como isso daqui. Então, uma formulazinha para vocês guardarem. Eu fiz esse desenho aqui para explicar esses dois gráficos que tem no slide. Então, o primeiro deles está relacionando a energia, né, a energia em função do tempo. A gente tem aqui uma reta, porque a energia mecânica, que é o que eu estou mostrando aqui, a potencial mais a cinética, ela é constante, como eu disse. Então, a energia mecânica ela é essa reta. E o que ela vai ser? Ela vai ser sempre a soma da elástica com, né, da potencial com a cinética. Então, enquanto a cinética está subindo, a potencial está descendo e depois inverte. Enquanto uma sobe, a outra desce. Mas de toda forma, elas vão se alternando entre subida e descida, mas somadas elas vão dar a mesma constante que é a energia mecânica. Aqui no gráfico de baixo a gente está comparando a energia mecânica com a posição dessa vez. Então o que acontece? Lembra que eu disse que nos extremos do movimento aqui, no mais xm e no menos xm, a velocidade é zero. Velocidade zero significa que eu não tenho movimento, então eu não tenho cinética, eu tenho só potencial. Então, ó, aqui nos extremos, menos xm e mais xm, eu tenho que a minha energia potencial é máxima e a minha cinética, que é a rosinha, é mínima. Mesma coisa aqui, energia potencial máxima e cinética mínima. O contrário vai acontecer no meio do movimento. Então, no meio eu tenho a máxima velocidade e eu não tenho nenhuma energia da mola, porque a mola está aqui, só que agora eu estou na posição de equilíbrio. Então, a mola não está sendo distendida, não está sendo comprimida. Então, aqui no meio, a minha energia potencial é zero, só que a minha cinética é a maior. Eu tenho mais movimento e menos força elástica. Para encerrar a aula, na verdade não é uma matéria, é um resumo das fórmulas, então eu fiz aqui um slide final com todas as fórmulas que a gente analisou, as fórmulas dos movimentos, das velocidades e acelerações do movimento harmônico, algumas coisas aqui relativas a período, a frequência angular e as fórmulas de energia estão aqui. Se você tiver alguma dúvida, pode deixar aí nos comentários, eu vou tentar responder, não garanto rapidez, mas garanto dedicação. E se você vê a dúvida de alguém e quiser tentar ajudar, também pode ajudar. Lembrando que os slides eles estão na descrição. Eu queria lembrar também que eu criei um Twitter para avisar quando eu postar as aulas e postar coisas relacionadas, talvez alguns vídeos de curiosidade. Vai ter slide mais pra frente que eu já preparei que tem vídeos para exemplificar as coisas. Então, se você quiser seguir para me apoiar também, se inscrever no canal, deixar o like, compartilhar com seus amigos que fazem faculdade. Não precisa nem ser a Unicamp, né? Quem faz Física 2 vai poder aproveitar. E, enfim, qualquer apoio é bem-vindo. Eu estou tentando sempre melhorar a aula e quanto mais apoio, mais eu vou me dedicar. Então, acho que é isso.
Obrigado a todo mundo que assistiu, espero ter ajudado, e é isso.